começar. E aí a gente começa a aula. Pode ser, pessoal? Bom, a questão é, nós temos o seguinte, deixa eu voltar aqui. Ó, o que é que nós temos? Deixei aqui as aulas, aqui estão os assuntos desse trimestre, né? O material da né? Então, a gente tem era geológica, que a gente já viu, né? A gente já fez essa revisão. E, na sequência, a gente veio para estrutura geológica. Então, de estrutura geológica, eu dividi, para não ficar muito pesado, eu dividi o conteúdo, né, as aulas, em várias, né, em 3, por exemplo. Tem tectonismo e vulcanismo, né? Isso não é um assunto, mas é uma aula, né? O tema de uma aula que a gente viu. Faz parte de estrutura geológica, geologia. Depois a gente viu propriamente a estrutura geológica, né? Que depende disso aqui, dessa ação, né? Essa ação gera isso aqui, né? Depois da estrutura geológica, a gente viu o relevo, né? A geomorfologia. E depois do relevo, a gente viu os minerais e rocha e finalizamos com o solo. É uma sequência, né, de assuntos que um vai puxando o outro, desde eras geológicas. A questão é, estudaram? Vocês querem que eu comece por onde? Quais são as dúvidas? Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu ir para a aula. Estão aí as aulas. Que aula eu abro? Como é que a gente faz? Qual é a dinâmica? Porque a gente não tem como dar todas as aulas, né, numa revisão. Então, qual é a dinâmica que vocês querem que eu faça? Palavra com os alunos. Acho que fechei uma. Sim, o que é que vocês querem? Alguém quer falar aí? Como eu começo? O que é que sugerem? Senhores? Professora, a senhora poderia dar uma revisão de agentes do relevo? Agente do relevo. Eu acho que esse é de todos os assuntos, talvez esse seja o mais tranquilo, porque esse eu acho que vocês lembram mais até. Agentes do relevo, né, como o nome já diz, é o conjunto de dois grandes, né, na verdade, dois conjuntos, né, de vários elementos que formam esses dois conjuntos, que são chamados de agentes internos e agentes externos. Quando eu dividi os agentes do relevo, inicialmente eu apresentei tectonismo e vulcanismo, que também são agentes do relevo, mas eu apresentei diferente porque ficaria muito pesado para vocês. Então, o que é que eu chamo aqui de agentes do relevo, né? Primeiro que relevo são essas feições, né, que a gente visualiza na Terra, na superfície do planeta tem as feições. Não só na superfície visível para a gente, quanto também na superfície submersa, né, que são os fundos dos oceanos. Ali também é relevo da superfície, né, o que é que se chama superfície? A camada superficial da litosfera. E a litosfera está no fundo dos oceanos também. Então, ali também é relevo. Então, o relevo é dividido, né, de acordo com a sua forma, com a sua altitude e com a maneira como foi elaborado, né, com os processos que formaram. Então, dá-se o nome desses conjuntos de relevo bem genéricos, montanhas, planaltos, planícies e... Qual é o outro que eu esqueci? Sempre eu esqueço. Montanhas, planaltos, planícies e... Depressões. Depressões, sim, eu esqueço muita coisa. Pois bem, então, ó, a partir desses critérios, né, da forma, da altura, né, a altitude, dos processos, são definidos esses 4 conjuntos de relevo. E lembrando que essa imagem eu também apresentei quando a gente falou de estrutura, né, o relevo do Brasil é um fruto de um trabalho de modelagem. O que é modelar? É da forma, né, da feição. Então, a modelagem do relevo brasileiro é realizada em tempos recentes. O que é tempos recentes? Era cenozoica, não é ontem, né? Alguns milhares de anos ou milhões. Em tempos recentes, sobre um arcabouço geológico antigo. O que é o arcabouço? Estrutura geológica. Então, a estrutura geológica do Brasil é antiga, porém, a modelagem é recente do ponto de vista geológico,
porque os agentes do relevo estão atuando, né, sobre a estrutura, certo? Então, lembrar essa frase aqui, que é basicamente a essência, né, o resumo aí do comportamento do relevo brasileiro. Deixa eu voltar. O que mais aqui? Então, as grandes feições, né, os grandes conjuntos de relevo do mundo, lembrando que do ponto de vista da definição técnica, o Brasil não tem conjuntos de montanhas, né, não tem grandes conjuntos de montanhas, embora a gente chame, por exemplo, a Serra do Mar, alguns chamam de montanha, né, um conjunto de montanha, de forma bem genérica ou de forma não do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, né. Aí nós temos os grandes conjuntos, né, as montanhas, que as montanhas são aquelas feições de relevo bastante elevadas, mas não é só a altitude que define a forma, né, a altitude, a feição, o processo que originou. Então, as montanhas a gente visualiza de maneira muito fácil, né, elas são jovens ou antigas, de acordo com a aparência do cume, né, ora mais arredondado, ora mais pontiagudo. Então, os conjuntos de montanhas do mundo, né, aqui nessa imagem eu coloquei os grandes conjuntos, né, claro, a gente destaca sempre Andes, Himalaias, Rochosas, Apalaches, né, os grandes conjuntos de montanhas, que são originados principalmente por ações tectônicas, né, por colisão de placas, né, que vão dobrar uma das placas, né, dobra. Então, os grandes conjuntos de montanhas são originados a partir de dobramento, as montanhas superficiais, né, as montanhas emersas, porque as submersas são o contrário. E aí, senhores, quem pode me ajudar agora? Os grandes conjuntos de montanhas submersas são originados a partir de qual evento? Pergunta boa de prova. Grandes conjuntos de montanhas a gente chama de cordilheira. As principais cordilheiras emersas, por exemplo, Himalaias, Atlas, Apalaches, Rochosas, Andes, são resultantes de tectonismo, mas do ponto de vista de colisão de placas, onde uma dobra, de dobramento. Os grandes conjuntos de montanhas submersas são formadas a partir de que evento? Por exemplo, aqui, ó, no meio do Atlântico, nós temos uma grande cordilheira chamada dorsal mesoatlântica. Que evento originou essa cordilheira? Aluno do primeiro ano que estudou com a professora Gorete sabe essa resposta na ponta da língua. Qual evento originou um grande conjunto de montanhas no meio do Atlântico, montanha submersa, no meio do Atlântico, chamada dorsal mesoatlântica? Que evento originou isso? Qual é o nome da ação? Que coisa fez com que formasse esse conjunto aqui? Vou deixar aí, não sei a resposta. Pois bem, segundo grande conjunto são os planaltos, né, que são, como o nome já diz, é mais fácil de identificar, porque são feições elevadas e aplainadas, né, o termo, sempre que escutar esse termo, aplainamento, aplainado, tabular, é um relevo meio plano, né? E aí lembrar que tem aqui a definição de cuesta, né, às vezes um planalto pode originar cuestas, né? O que é uma cuesta? Essa feição assim é resultante da erosão diferenciada. A erosão, o agente erosivo, não conseguiu desgastar essa rocha de maneira igual. Então, ficou uma parte mais desgastada que outra, e gerou essa feição chamada de cuesta, aqui, ó, uma cuesta aqui no Brasil, né? E aí, como imagem de planalto, eu coloquei aqui o planalto da Borborema, que fica aqui em Pernambuco, né? Olha a feição tabular, né? Aplainada, elevada e aplainada. Também, às vezes, um planalto de menor altitude, ou de menor dimensão, é chamado de quê mesmo? Um planalto de menor altitude, menor dimensão, às vezes é chamado também de chapada, né? Se for menor ainda, pode ser chamado de meseta, né? Então, são as feições aplainadas e altas. Depressão, né, uma parte do relevo que situa-se numa cota altimétrica mais baixa do que o seu entorno, do que as regiões circunvizinhas,
E a depressão pode ser, já lembram, né? Relativa ou absoluta, a depender se ele é mais alto que o nível do mar ou abaixo do nível do mar, né? A grande depressão absoluta mais conhecida é o do Mar Morto, e nós temos aqui um exemplo de uma depressão relativa, uma depressão interplanáutica, lembra da aula, né? Ou seja, é uma área mais baixa entre duas feições de planalto. Depressão intraplanáutica ou intermontana, poderia ser, né? Que mais? Vamos lá. E aí nós temos a classificação do relevo, né, quanto à localização, a classificação das planícies, quanto à localização ou quanto ao processo de formação. Então, nós podemos ter planícies costeiras na costa, né, próximo do litoral, ou litorâneas, e planícies continentais, né, dentro do continente. Quem forma as planícies, geralmente, água ou vento, né? Planícies são relevos de formação recente, geralmente bem recente, porque são depósitos trazidos, né, por outros agentes, né, que constroem esse relevo. Quais são os agentes? Geralmente água ou vento, né, água da chuva, água do mar, água do rio, dos lagos. Então, processo de formação pode ser fluviais, né, trazidos sedimentos pelo rio, lacustres, marinhas. E aí, exemplificando, aqui são imagens, né, para exemplificar depressão sertaneja, Planalto da Borborema, algumas feições do relevo de Pernambuco, né, uma chapada, poderia ser Planalto também do Araripe, né, Chapada do Araripe, Planalto da Borborema, às vezes é chamada também de Chapada da Borborema, e a Grande Depressão Sertaneja, né, uma área rebaixada entre áreas mais elevadas, então é uma depressão, a imensa depressão sertaneja. Ok, aqui a planície do Recife, né, a área central do Recife, é uma planície fluvio-marinha, porque é uma planície porque foi formada por deposição de sedimentos, trazidos ora pelo mar, ora pelos rios, então por isso que ela é fluvio-marinha, né, flúvio de rios. Vamos lá, né, novamente a Chapada, aí no caso a Chapada do Araripe, né, lá no oeste, entre Pernambuco, Ceará e Piauí, principalmente na região do Ceará, que é o norte de Pernambuco, aí é a Chapada do Araripe. Pois bem, os agentes propriamente dito, né? Então, nós temos os agentes internos, que a gente viu na aula anterior, então, naquela aula que mostrei para vocês, mas como o pedido foi para a gente ver os agentes, então, tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos, isso constrói relevo de maneira genérica. Os agentes internos são chamados de construtores. Eles destroem também? Claro, um abalo sísmico pode destruir uma feição, né? Mas, geralmente, eles são chamados de construtores, eles constroem relevo. Enquanto os externos são os que modelam, que modificam, que moldam o relevo, que dão a feição. Então, os agentes externos são classificados em 7, na verdade, né, 6 mais o homem. Então, nós temos o intemperismo, que é erosão, desgaste, e aí os agentes externos, né, atuam a partir do intemperismo, pode ser químico, físico, biológico, e nós temos aí os demais, chuva, vento, mar, geleiras, rio, e o homem, né? Então, são chamados agentes modeladores do relevo. Geralmente, os agentes externos naturais agem através de 3 processos: erosão, transporte e sedimentação, né? E criam feições a partir de cada um desses processos. A erosão cria uma feição, o transporte pode criar uma, né? Transportando aí. A sedimentação também cria feições de relevo. E aí nós temos já o intemperismo, meteorização, né, também chamado meteorização ou desgaste, que pode ser químico, que predomina em regiões tropicais, porque o químico, ele depende do calor e da umidade. Então, em áreas tropicais, há um predomínio do intemperismo químico. A rocha é desgastada a partir da ação, principalmente de temperatura e umidade, e a pressão também, né? Por exemplo, dentro de cavernas, a gente tem muitas feições oriundas do intemperismo químico, como estalactite e estalagmite, né? São feições do relevo, a gente visualiza essa feição. O físico, o intemperismo físico, é aquele que vai desagregando, desintegrando, destruindo a rocha de forma mecânica, principalmente pela oscilação da temperatura, né? Então, nós temos em áreas desérticas, em áreas áridas ou semiáridas ou subúmidas, predomina o intemperismo físico. E aqui é uma imagem do resultado, né, da ação do intemperismo físico. Aqui são rochas chamadas de
esse pedaço de rocha, como é o nome? Esqueci também. Nome desses blocos rochosos oriundos da ação do intemperismo físico. Imensos blocos de rocha. Matacões. Matacão, então, é um sedimento. O maior sedimento possível de encontrar na natureza, né? Claro, oriundo da ação natural. Matacão. E o nome vem por conta disso mesmo, porque ele mata cães. E mata pessoas também, tá? Se cair na cabeça. E ainda mais o intemperismo, né? O intemperismo, que pode ser, né? Pela ação da temperatura. Aliás, né? Que vai alterar também aqui a haloclastia, lembrando a halo de sal, né? Sais podem destruir a rocha, penetrando na rocha, vai destruindo, desagregando. Crioclastia, a partir do gelo, né? A água, quando congela dentro da rocha, ela expande, né? A água, quando congela, expande um pouco, vai quebrando a rocha. Então, a crioclastia. A termoclastia é essa que resulta os matacões, né? Vai fraturando a rocha de dia muito quente, à noite resfria, então essa mudança brusca de temperatura quebra, fragmenta a rocha, e a termoclastia é um tipo de intemperismo físico. E aí outros tipos de intemperismo aqui, no caso químico ainda, né? Por exemplo, a oxidação, né? Muito comum aqui em áreas tropicais, né? Intemperismo químico é típico de áreas tropicais, então nós temos esse grande exemplo de oxidação. Se vocês olharem as barreiras, as vertentes observadas aí pelo interior, vão ver feições assim, a rocha, o solo bem escurecido, oxidado, né? Dissolução, que é dentro das cavernas, vai dissolvendo a rocha e vai dando feição a outra origem, a outra feição, e o temperismo biológico, né? Quem nunca viu essa imagem, né? Uma raiz penetrando na rocha ou no solo e fragmentando a rocha. Então, está quebrando, está destruindo. Bom, e os agentes externos, né? Os 6 que agem, tiramos o intemperismo aí, os outros agentes externos, quais são? O vento, né? Desculpa, começou pelo rio aqui. O rio, né? Que promove a erosão fluvial. Essa é uma etapa, né? A erosão é uma das etapas, né? E depois nós temos a segunda etapa, transporte, e temos também a etapa sedimentação, né? Então, o rio age através de 3 processos: erosão, transporte e deposição ou sedimentação. E os exemplos são de erosão: os meandros são feições, meandros são essas curvas, né, que o rio faz. Meandros são resultantes da erosão, trabalho da erosão fluvial. Ilhas fluviais, barras fluviais, barra arenosa, resultante de quê? Deposição fluvial. É uma etapa do agente rio no relevo, né? É o resultado de uma etapa. Um cânion, resultado de qual etapa? Da erosão, né? O Grand Canyon aqui e o Cânion do São Francisco. Ilha, resultado da deposição fluvial. Vento, outro agente, né? Um agente que também age através da erosão, deposição, o transporte e deposição. E o exemplo da erosão fluvial, essas áreas, né? As rochas furadas, né? Pedras furadas, que tem tantas pelo Brasil. Exemplo de deposição, as dunas, né? São os melhores exemplos. As praias, né? Mas as praias são de deposição do vento também, né? Do vento, mas essencialmente do mar. Mas as dunas, né? O mar traz e o vento vai remodelando e vai levando até para longe da água. Às vezes a gente encontra dunas bem distante das águas. Então, é uma feição resultante principalmente da ação eólica, né, do vento. A erosão da chuva, né, o agente chuva, é chamado de pluvial, né? A erosão pluvial causa, por exemplo, feições chamadas de ravinas ou vossorocas, né? Esses sulcos que podem transformar numa vossoroca, que é a fenda maior. Ravina é o início, e depois, se evoluir, chega numa vossoroca. O mar, a ação do mar, é outro agente, né, o mar. A abrasão marinha, ou erosão marinha, né, a erosão marinha tem esse outro nome, a abrasão. Então, a abrasão eu não posso usar para vento, nem para chuva, eu só posso usar para mar. Então, abrasão, o que é isso? É a erosão do mar sobre um relevo. Então, o grande exemplo é uma falésia, né? Por exemplo, o grande destino turístico, um dos grandes destinos turísticos do Brasil, Canoa Quebrada, é essencialmente formada por falésias, né? Lindas falésias
que é produto da erosão marinha. Produto de deposição marinha, uma feição originada pela deposição marinha, as restingas, né? Essa restinga aqui, essa daqui é do Marambaia, no Rio de Janeiro, que é uma feição de terra que se liga ao continente. Ele é formado no mar e se liga ao continente. Se não tivesse ligado ao continente, poderia se chamar tômbolo, uma vez caiu no SSA. Isso, que feição é essa? Eles adoram isso, colocam a imagem e perguntam o que é que isso representa. Tômbolo, se não tivesse essa ligação. E aqui é uma restinga, portanto. O que mais? A erosão glacial, né, o agente gelo, erosão glacial, nós temos, por exemplo, os grandes, né, fiordes são os grandes exemplos da erosão glacial, né, a erosão do gelo, né, também às vezes chamado de nival, de neve, certo? Os fiordes, aqui o exemplo dos fiordes da Noruega, da Finlândia, né, os países nórdicos, do norte da Europa, a Europa setentrional. E a deposição do gelo são chamadas de morenas ou morrainas, quando o gelo arrasta e deposita aqui embaixo, né, através das, como é que chama isso aqui, quem sabe? Avalanches, né, e arrasta sedimento e deposita, chamado de morrainas ou morenas. Pois bem, e claro, da ação dos agentes sobre o relevo, resultam os sedimentos. E aí os sedimentos, aqui a classificação dos sedimentos, né, vai de argila até matacão, né, os diferentes sedimentos resultantes, portanto, da erosão de um agente sobre o relevo, né, e esse agente pode ser qualquer um desses citados, inclusive, né, claro, o intemperismo vai originar esses diferentes tamanhos de sedimentos. Algumas coisas para ilustrar que eu coloquei nessa aula foram os, por exemplo, Inselberg, né, são feições que são vistas principalmente em áreas semiáridas ou áridas ou subúmidas, né, do intemperismo físico, gera essas feições que são chamados de morros testemunho, ou pináculos, ou relevo residual, porque é um resto, é um resíduo de uma feição que era provavelmente dessa altura ou mais, né, ou maior altitude, e foi toda erodida, e essa feição ficou. Por que ela ficou? Provavelmente é mais resistente à ação do agente intempério. Então, são chamados testemunho de uma paisagem que não existe mais, tá? Quando essa feição é em área úmida, é chamada de pão de açúcar, né, ou pães de açúcar. Rio de Janeiro, úmido, tem uma feição semelhante, né, bem mais alta até do que essa aqui, que é em Buíque, em Pernambuco. E é chamada exatamente de pão de açúcar, tá? Relevo residual, morro testemunho, Inselberg em áreas áridas, pão de açúcar em áreas úmidas. A ação do homem, né, o homem é um agente do relevo, que age com sabedoria e com tecnologia, então ele atua de maneira bem diferenciada. E o papel do homem qual é? Né? De destruir ou de construir? O que é que o homem faz, de fato, no relevo? Né? É um agente modelador, ele modela o relevo também, né? Destruindo e construindo. E aí os exemplos de construção, aqui eu coloquei o início da construção do arquipélago de Dubai, né? Jumeirah, ou Palmeira aqui de Dubai, que é a ação do homem sobre o relevo. Ele aterrou, jogou terra no mar e construiu essa paisagem. Aqui também no Brasil nós temos uma linda também, que é o Aterro do Flamengo, né? Acho que muitos de vocês conhecem, o Aterro do Flamengo, e o nome é exatamente esse, o Aterro do Flamengo, o homem construiu, o homem aterrou. O homem também pode destruir, né, através de algumas ações, por exemplo, aqui é o túnel, não bem calculado, e aqui é a ocupação irregular de uma encosta que propiciou o deslizamento de terra, a ação do homem, portanto, sobre o relevo, ok? E aí, o relevo brasileiro, a gente já sabe, o relevo do Brasil é recente, modelagem recente, numa estrutura geológica antiga, constituído principalmente, né, no caso da estrutura, bacias sedimentares e poucos escudos, isso vai implicar, claro, no relevo também, né? Quem é que lembra as duas classificações mais usadas do relevo brasileiro? Uma classificação, a mais usada agora. Nome do autor? Jurandir Roys. O outro foi Absaber, né, anterior a Jurandir Roys. E a pergunta é, qual é a forma de relevo que predomina no território brasileiro?
Planícies. O Jurandir. Ah, tá, deixa. Sim, Jurandir é o autor da classificação usada agora, isso, correto. São as planícies, não, professor? As planícies predominam no território brasileiro. Bom, aqui são os 3 autores, né, mais usados, o Jurandir, que é a classificação que a gente mais usa agora, e eu disse a vocês, quase todos os vestibulares comparam essas 2 classificações, certo? Cai muito em vestibular, em concursos, esses 2 aqui, Abissaba e Jurandir. Um foi discípulo do outro na sucessão. Abissaba foi discípulo de Haroldo de Azevedo, e Jurandir Rossi foi discípulo de Abissaba. Então, e vai aperfeiçoando não é que um negue o outro, não há negação aqui. Há uma evolução, né, claro, da maneira de classificar o relevo, até por conta dos instrumentos disponíveis em cada uma dessas épocas que eles realizaram seus estudos. Então, Haroldo de Azevedo é a primeira classificação mais usada, não é a primeira classificação do relevo, certo? A primeira divulgada e mais estudada, né, que se mantém até hoje. Então, da década de 40, e ele se baseou apenas em um critério, né? Altimetria. Tudo acima de 200 era uma coisa, e abaixo de 200, planície, e acima de 200, planaltos. Então, Haroldo de Azevedo disse que só haviam dois tipos de relevo, planaltos e planícies, baseado na altimetria. E depois veio Abissaba, e Abissaba usou o critério clima. Ele diz que a feição do relevo, além do critério altimetria, ele usou o critério da ação do agente formador. Então, os agentes modeladores do relevo dependem muito do clima, né? Então, ele usou uma abordagem morfoclimática. O que quer dizer isso? A forma depende do clima, da ação do clima, dos agentes externos. Então, os agentes externos, eles modelam o relevo. E modelam por quê? Porque o clima é definitivo, né, para que os agentes atuem. Mais água, menos água, mais temperatura ou menor temperatura. E a Abissaba manteve, né, a mesma classificação no sentido de que tipo de relevo tem no Brasil. Ele disse que tem, sim, apenas planaltos e planícies. No entanto, ele adotou outro critério, né, o critério de quem originou, né, o formador. E ele afirmou que existem no Brasil quantas unidades de relevo? 7 planaltos e 3 planícies, né? 3. Então, os planaltos e as planícies. E depois veio o senhor Jurandir Rossi, que é a classificação mais usada. O Exército tem Exército e IBGE, né? Atuaram para que essa classificação fosse elaborada, porque o Exército foi quem coordenou um projeto chamado Radam Brasil. Esse projeto foi da década de 70, e até hoje ele é usado, citado e estudado. Foi um grande levantamento, né, do território brasileiro, coordenado pelo Exército, e esse levantamento, o Jurandir Rossi utilizou essa pesquisa e mapeou e classificou o relevo do Brasil, certo? Então, nesse caso, ele identificou uma nova feição. Ele disse que o Brasil tem planaltos, planícies e depressão. Então, essa feição não era visualizada pelos outros 2 autores. E por que Jurandir Rossi mudou? E quais foram os critérios? Ele usou altimetria também, né? Usou altimetria, e ele usou também quem elabora. Ele também usou isso, né? Altimetria, quem elabora. Por exemplo, quando ele diz assim, planície é uma área plana inferior a 100, esse critério aqui é altitude, né? Esse critério aqui é forma, altitude, e quem formou, quem originou, formado pelo acúmulo recente de sedimento. Então, ele usou os critérios tanto de Haroldo de Azevedo quanto de Abissaba, e utilizou tecnologia que os dois não tinham, né? E disse que o Brasil tem 28 unidades de relevo, sendo planícies, planaltos e depressão. Quais feições predominam? A pergunta foi essa, né? Que feições ou que forma de relevo predomina no Brasil? Se aqui nós temos deixa eu ver se dá para aumentar, não vou nem mexer, senão vai. Quantas planícies existem aqui na classificação de planaltos? Olha os planaltos, vai até 11. 11 planaltos. Quantas depressões? Vai até 22. Quantas planícies? 25, 26, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Que formas de relevo predominam no território brasileiro?
Olha o tempo, daqui a pouco acaba a aula. De 1 a 11, Planalto. De 12 a 22, Depressão. De 23 a 28, Planície. Ainda é planície? As depressões. Em número. As depressões. Pois é, então a gente pode até generalizar, dizer que o Brasil, né, o relevo do Brasil em número, né, a gente está falando em número. Se a gente fosse olhar, medir, talvez desse diferente, mas no visual, até na medição, me parece que as depressões, né, dominam, né? No visual, em área, parece que as depressões dominam. Então, a gente generaliza e a gente coloca assim, as formas de relevo que se destacam no território brasileiro são depressões e planaltos, né? Até por conta da quantidade de feições mapeadas por Jurandir Royce. Lembrando o seguinte, sempre próximo de água, independente de número, como é que a gente interpreta isso? Sempre próximo de água, quase sempre é planície, né? Quase sempre é planície. Olha aqui, ó, planície, tudo verde aqui é planície. Pantanal, Amazonas, aqui a planície sul-rio-grandense, né, que aqui tem uma Lagoa dos Patos, e aqui está o oceano, né, que é uma planície. Planície litorânea, né, todo o litoral do Brasil. E onde a gente sabe que a estrutura é maciço antigo, é planalto, né, por exemplo, aqui são planaltos residuais, né, aqui no meio, ó, esses números são planaltos residuais, pequenos planaltos. Um grande planalto, né, provavelmente o grande planalto central, ou planalto, ou alguns chamam de planalto brasileiro, planalto central brasileiro, planalto das Guianas, o norte amazônico, sul amazônico, né? Então, a gente relacionar a estrutura também. Será que nessa região aqui, ó, nessa região verde, a estrutura geológica deve ser de maciços antigos, essa área verde? Vocês acham? Será que aqui é um maciço antigo? O que é um maciço antigo? Estrutura geológica formada principalmente, né, em eras bem antigas, principalmente formada por rochas magmáticas e metamórficas, ou seja, rochas cristalinas. Será que esse verde aqui é um escudo, é um maciço antigo? Essa área verde? O que é que vocês acham? Do ponto de vista do relevo, isso é uma planície. Uma planície pode ter como estrutura geológica um maciço antigo? Não. Então, aqui é a área sedimentar, né? Planície é formada por sedimentos, depositados recentemente. Então, toda planície está em área sedimentar, numa estrutura geológica de bacia sedimentar. Certo? Se a gente for associar, né? Pois bem, lembrando, quando eu dei essa aula, quem assistiu a aula, eu disse o seguinte, que a classificação do relevo brasileiro, apesar de termos essas, ainda não há uma unidade, não há uma definição do ponto de vista nacional. O IBGE está começando agora, porque é muito complexo. Classificar o relevo brasileiro é muito complexo. Por quê? Nós temos um imenso território, nós temos diferentes tipos de clima, pelo menos 6 tipos climáticos atuando sobre este imenso território. Nós temos estruturas geológicas variadas e nós temos também uma área estável do ponto de vista geológico. Então, mapear o território brasileiro é difícil, principalmente por 2 fatores. Diferentes tipos climáticos, que os tipos climáticos, claro, interferem na forma, e o tamanho, a dimensão do território nacional. Por isso que agora, em 2019, é que o IBGE começou a organizar um grupo de estudo para criar a classificação definitiva do relevo brasileiro, tá certo? A gente tem classificações, mas não uma que agregue. Você pode criar uma classificação, eu posso criar uma, que pode ser usada, porque não há ainda uma realmente elaborada por um órgão nacional. Quem elaborou aí foram autores. O IBGE colaborou ali com o Jurandir Royce, o Exército, porque ele se apropriou da pesquisa desses órgãos. Mas o mapeamento foi feito por um autor, certo? É uma pessoa, não uma entidade, não um órgão. Pois bem, e aí nós temos, então, a dificuldade de uniformizar os critérios para mapear o relevo brasileiro, ok? Isso foi a aula de relevo. E agora, mais alguma coisa? Eita, tem alguém pedindo e eu não vi. Meu Deus, um monte de gente pedindo que eu não vi.
Sim, o que é que vocês querem agora? Estou aqui à disposição. Acho que minerais e rochas é um assunto mais complicado que tem. Minerais e rochas, vamos a ele. Minerais e rochas. Bom, vamos descendo aí. Coloquei logo a imagem de Fernando de Noronha, que é representado por que tipo de rocha? Fernando de Noronha é um arquipélago brasileiro famosíssimo do ponto de vista turístico, né, por suas belezas cênicas, naturais. Que tipo de rocha compõe, de maneira bem quase que total aí, o território de Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha? Que tipo de rocha é essa? É um arquipélago vulcânico. Né? Então seria magmática, né? É uma rocha vulcânica, magmática. Isso. Vulcânica, magmática. Olha lá os dois termos que eu uni, vulcânica e magmática. Por exemplo, outro tipo de rocha magmática é o granito. Eu posso dizer que o granito é uma rocha vulcânica? Sim ou não? Acho que não. Não. Por que não? Porque o granito... Ele é formado por outra coisa, né? Ele é formado pelo magma consolidado dentro da Terra. E o que é um vulcão? É quando o magma chega à superfície, né? Então, quando se transforma num vulcão, é quando ele consegue chegar à superfície. Então, essa rocha é vulcânica, portanto, ela foi formada fora da superfície. É basalto, certo? Esse tipo é basalto. Se fosse originada dentro da superfície, não seria vulcânica. Então, por exemplo, a rocha magmática granito, né, que é o grande exemplo de rocha magmática intrusiva, ela não é vulcânica, né? Ok, aí está Fernando de Noronha, portanto. Vamos lá. Basalto é uma rocha bem pesada, é mais pesado o basalto que o granito, senhores. Senhores, vamos lá. Então, inicialmente aí eu disse que a rocha conta a história da Terra, e eu fiz uma pergunta numa AP, quem fez AP eu acho que foi de recuperação, que eu perguntei, coloquei essa frase aí, pedi para explicar por que as rochas contam a história da Terra, porque nas rochas existem, por exemplo, fósseis, né? Nas rochas, quais rochas existem fósseis, por favor? Senhores, em que tipo de rocha eu posso encontrar fóssil? Sedimentares, já está certo. Uma pedra, mas qual é o tipo de rocha? Existem 3 tipos de rocha. Quais são os 3 tipos básicos? Vamos lá, olha a rapidez aí. Sedimentares. Metamórficas, sedimentares e magmáticas. Alguém respondeu aí que eu só posso encontrar fóssil, pelo menos até hoje só foi encontrado, em qual tipo de rocha? Quem é que falou aí? Sedimentar. Será que é possível encontrar um fóssil numa rocha magmática? Claro que não, porque o magma é quente, né? Vai derreter qualquer tipo de vida que eu encontrasse aí no caminho. Então, como é que eu posso contar a história da Terra através da rocha? Em rocha sedimentar eu encontro, por exemplo, fósseis. Em rochas magmáticas, né, elas são mais resistentes, as magmáticas e as metamórficas. Então, elas demoram mais, por exemplo, no Brasil. Aliás, a rocha mais antiga já encontrada foi uma rocha metamórfica, uma gneiss. Acho que tem 4,1 bilhões de anos. Elas são mais resistentes. Então, dá para estudar o momento que ela se formou, né, a datação, como foi. Então, dá para estudar a história da Terra. Outra maneira de estudar a história da Terra é através de um tipo, por exemplo, esse aqui que eu coloquei, que é um varvito, né? O varvito é um tipo de rocha que só se forma em ambiente gelado. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que o Brasil já teve o quê? Uma extensa cobertura de gelo. Nesse lugar aqui, de São Paulo, Itu, provavelmente já teve períodos imensos, grandes períodos, não foi algumas décadas, muito tempo, porque cada camadinha dessa aqui, ó, diferente, é um lapso de tempo, é um período de tempo, certo? Então, eu posso afirmar, sem errar, que essa região já foi gelada durante muito tempo, certo? Então, dá para a gente estudar a história da Terra. E aqui eu coloquei só para lembrar, né, que a importância econômica. Vou acender a luz, está no escuro, né? Só um minutinho, pessoal, para acender a luz aqui. A importância econômica das rochas e dos minerais, né? Eles são essenciais para a vida, né? Em tudo. Aí eu comecei dizendo aqui, por exemplo, que tem a definição da história, né? Se baseia nós temos alguns termos relativos
a associação entre minerais e rochas e a evolução da sociedade, né, como Idade da Pedra, Idade do Bronze, etc., e o Vale do Silício, né, o grande área de desenvolvimento. Onde é que fica mesmo? Esqueci de novo. Vale do Silício. Estados Unidos. E por que ele é tão conhecido? Porque você conhece o Vale do Silício. De onde você ouviu isso? Não foi da aula de geografia, não. É A uma gente área de conhece. tecnologia dos Estados Unidos. Exatamente, uma área intensamente tecnológica, né, de grandes empresas de tecnologia mundial, né, que todo mundo depende um pouquinho de alguma empresa de lá, por exemplo, uma empresa famosíssima do Vale do Silício. Apple. Apple, Google, né? Então, veja, está associado a um mineral, né? A um tipo de minério, aqui, o mineral, né? Silício, que também vem da sílica, que no final das contas é da areia, né? No popular, areia. Então, veja a importância. E aí, outra pergunta que eu coloquei aqui, né? Outra frase aqui. Quando a gente lembra, né? Quando faz essa pergunta, por que a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra? Qual é a resposta? Que eu não lembro mais qual foi a que eu dei na aula. Qual a resposta? Por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra? Porque ela tinha muito carvão mineral. Exatamente, porque havia uma abundância de carvão mineral naquela região. Então, veja, toda uma revolução que mudou a história da humanidade aconteceu porque havia abundância do carvão mineral. Então, olha só, não precisa nem falar mais, né? E coloquei aqui a pirâmide, né? Então, só para lembrar aqui, essa pirâmide, né? A de Khéops, milhares, né, de anos construída. Então, essa rocha aqui, calcária, o calcário resiste, né, resiste bastante, então é bem durável, porque está aí há milhares de anos alguns está aí exposta ainda à superfície. E coloquei a imagem da feira de rochas com algum tipo de rocha que ultrapassa mais de 16 mil reais, então eu vejo que como move a economia, né? Pois bem, minerais, aí nós temos os conceitos, né? Uma substância homogênea, eu posso fazer um mineral no laboratório? Posso, já é possível sim, né? Os chamados sintéticos, porém, claro, ele não é definido como mineral, então é de origem natural, uma composição química, um arranjo estrutural químico bem definido, né? Que vai diferenciar um mineral do outro, seu arranjo químico também. Geralmente o mineral está em estado sólido, ocorre em estado sólido, e os minerais formam as rochas, né? São os componentes, os elementos que formam a rocha. A rocha pode ser formada com apenas um mineral ou com vários minerais. Quando o mineral não segue essa definição clássica, esse padrão, ele é chamado de amorfo ou mineraloide. Por exemplo, a areia, né? A areia é amorfa, né? A areia não tem forma definida. O mercúrio... mercúrio, por que o mercúrio? Porque ele não entra nessa classificação. Porque ele fica líquido na temperatura ambiente. Exatamente. O petróleo, por que não entra nessa classificação? Mesma coisa. E o âmbar? O âmbar, ele não entra porque ele é uma resina vegetal. Né? Ele é formado a partir da resina de uma planta, ou das plantas. E aí ele se transforma, né, se fossiliza e transforma numa rocha, né, mineral. Mas é a mesma coisa do carvão mineral, o âmbar, certo? A mesma coisa. A origem vem de do vegetal aí, da planta. O que mais? E o que mais aí que nós temos? Pois bem, aí nós temos mais de 5 mil minerais conhecidos e catalogados, né? Vocês estudam, por exemplo, numa tabela, às vezes, né? Alguns deles, como é o nome da tabela? Tem alguns desses elementos, né? A tabela química, periódica, tem elementos, né? Sim, antigamente a gente decorava, tá? Hoje vocês têm ela na prova lá arrumadinha, né? Pois bem, sim, senhora. Nós temos aqui, eu coloquei como exemplo o âmbar, né, a resina que sai de uma planta, né, das plantas. Por exemplo, o caju tem. Se você tiver um cajueiro perto de casa, você vai ver a resina, né, o âmbar. Quer dizer, você vai ver a resina. O manganês, né, bastante explorado no Brasil, né, o Brasil é rico em manganês, então vamos lá. Os minerais podem se formar de diversas maneiras, né? O carvão mineral, origem orgânica. É uma rocha, e vai se transformar numa rocha sedimentar, né? O carvão mineral é uma rocha sedimentar de origem orgânica. O âmbar, também de origem orgânica. O enxofre, né? Outro mineral aí, que também tem lá na tabela de vocês, né? É a partir da sublimação, né?
atividade que eu disse lá no vídeo bastante perigosa, mas há coletadores de enxofre, né? Espera o enxofre se solidificar aí e vender, e é uma atividade extremamente perigosa, porque o enxofre eu vou encontrar onde, naturalmente? Onde é encontrado o enxofre? Na chuva ácida tem enxofre, mas para eu criar essas áreas imensas, será que se a chuva ácida está caindo aí, esse homem está coletando? De onde veio esse enxofre? Perto de vulcões. Então, em bordas de vulcões, em áreas, em crateras vulcânicas, tem enxofre. Então, provavelmente aí é borda de um vulcão, onde esse cidadão está coletando. Indonésia tem uma importante atividade econômica disso aqui. Coletadores de enxofre. Gipsita, né, que tem bastante aqui em Pernambuco, tá? Pernambuco é o maior produtor brasileiro de gipsita, que é a partir da solidificação também, portanto, é uma rocha sedimentar de origem química, e a gipsita forma, por exemplo, gesso, que é fundamental na construção civil agora, né? E Pernambuco é o maior produtor brasileiro de gipsita, portanto, produção de gesso. A pirita, que eu mostrei a vocês, a partir do magma, um mineral de origem de rocha magmática, né? Solidificação do magma, que é chamado de ouro de tolo, tá? A pirita. E aí os minerais, né? Eles podem ter função energética, por exemplo, o petróleo, por exemplo, o carvão mineral, são classificados assim, nesses três tipos. Os minerais metálicos, né, que tem alguns deles alcançam bastante valor, né, e também tem uma grande função na distribuição de eletricidade, de energia elétrica, porque a condução do calor, né, é eletricidade. E os não metálicos, que tem principalmente é bastante usado como rochas ornamentais, né? Na decoração, na estética, na indústria civil, né? Na indústria de construção civil. Pois bem, coloquei alguns termos aqui. Oi, diz. A senhora pode dar um exemplo de um mineral não metálico? De um mineral não metálico. Não seja energético. Que não tem. O âmbar. Entendi. Deixa eu ver outro aqui, vou lembrar aqui. Aqui nós temos esses, né? Granito, acho que não é condutor energético, esses aí. Mas vamos lá, o âmbar é um deles. O mercúrio, por exemplo, ele nem é metal e ele conduz energia, ele é um bom condutor de calor e de energia, de eletricidade. Mercúrio? Mercúrio é metal. Não, o líquido, quando ele se transforma em líquido. Quando ele é líquido, ele vai... Eita, esse eu não sei. Então, tem, assim, a composição, a definição também depende até do ambiente onde eles estão, né, a sua função do mineral, da forma como ele é utilizado, né. E aí nós temos chamadas jazidas. O que é uma jazida? Uma jazida é também chamada de mina, tá? Jazida ou mina, que é uma mina, que hoje tem outros termos, né, pode ser uma mina de destruição, né, uma mina, numa guerra se coloca uma mina, e o termo mina de guerra tem a ver com mina de mineral mesmo, onde ocorre uma grande concentração de mineral e que pode ser explorado, há uma grande concentração e pode ser explorado, então é uma jazida, uma mina. E o termo mina vem porque nas jazidas minerais, para a exploração do mineral, antigamente fazia o quê? Para tirar carvão. Como é que se fazia antigamente? Acho que hoje ainda se faz. Faz explosão, né? Explodiam a rocha. E aí, mina terrestre de guerra tem a ver com isso, certo? O termo tem associação com isso. A mina terrestre, ela explode, né, e mata pessoas em guerras. Por exemplo, minerais que têm beleza e valor econômico são chamados de gemas, uma gema. Então, a areia não é uma gema, a não ser que algum dia alguém diga que transforme a areia numa grande beleza e que alcance um grande valor. Essas duas coisas atreladas. Tem também os metais nobres e as pedras ornamentais. A gema, quando tem, então, rocha, mineral, mineralóide de grande valor, né, e que tem também uma grande beleza, é uma gema, certo? O marfim, o âmbar, a pérola, né? A pérola deixa eu ver, o marfim, pronto, marfim é mais conhecido. Marfim é uma rocha? É um mineral? Onde é que se encontra marfim? Na tromba do elefante, né? No dente do elefante, desculpa. É o dente do elefante, né? É o marfim. E o marfim é uma gema. O marfim é precioso, certo? Não é uma rocha. Pode ser classificado aí, nesse termo, como mineraloide. Ele não segue aquele padrão, tá? Pérola.
Também vocês conhecem, né? Muitas de vocês, meninas, devem ter alguma em casa, né? Original. Pérola também vem de um organismo vivo, né? A pérola vem da concha. Então, também não é, olha lá, é uma gema, mas não é um mineral, nem é uma rocha. Vamos lá, né? Pedras preciosas. Cadê a aula? Sumiu. Ah, está aqui. Sim, aliás, se a gente fosse classificar aí essa aula que a gente estava, se a gente fosse classificar aí o que eu falei, o quê? A pérola seria de origem orgânica, né? Então, origem orgânica. Pedra preciosa é quando tem realmente a gema de extraordinário valor. E aí, entre esses aqui, ó, uma pedra preciosa. Metais nobres, você já conhece esse termo de química, não é? Os metais nobres. As pedras ornamentais são aquelas que decoram, que é utilizada em construção civil. Pois bem, então, assim, deixa eu ver, senhores, a aula quer ir embora. E aí, o que é que nós temos mais depois disso? Um grupo chamado, que eu acho que estudaram em química também, terras raras. Já viram isso em química? Sim ou não? Não. Terras raras é chamado um conjunto de 17 minérios, que não é pela sua raridade. Na verdade, não é a raridade, é a dificuldade de extrair, certo? E a concentração, às vezes, eles não se concentram, assim, a sua jazida, não tem grandes jazidas, né? É bem espalhado. Então, a dificuldade de extrair esses minérios da rocha onde ele está alojado é tanto, e às vezes não compensa esse investimento de extrair, que é chamado de raro, terras raras. Então, são 17 elementos que são fundamentais hoje em dia para a economia mundial. Por quê? Porque são estes 17 os mais utilizados em indústrias de alta tecnologia. E, por acaso, o Brasil tem bastante terras raras, né? Está entre o grupo de países que tem muito. E eu coloquei aqui essa imagem de países que têm grande produção em reservas, esse primeiro mapa, e aí o Brasil, ó, está nesse grupo, né? Estados Unidos, Rússia. Por que será que são esses países? Rússia, Brasil, Estados Unidos, China e Índia. Por que será que eles estão entre os que tem Austrália, que tem muitas terras raras? Maior território. Território, né? Quanto maior o território, maior a diversidade de elementos eu posso encontrar. E aqui embaixo eu coloquei um mapa com os principais usuários. Quem é que mais usa terras raras? E olha quem se destaca, né? Os que mais usam são esses aqui, deixa eu ver. Os maiores consumidores, os 5, são esses que estão circulados de amarelo. Ó, Estados Unidos, a União Europeia, destacando aí França e Alemanha, China, Japão. Por que será que esses países, né, e aqui esses dois, usam tantas terras raras? São os maiores consumidores. Por que o Brasil não está entre os maiores consumidores de terras raras? O Brasil não produz eletrônico, praticamente. Exatamente, porque o Brasil não tem uma indústria de tecnologia de ponta em destaque, né? Não se destaca nesse setor ainda. Então, apesar de ter os elementos essenciais para o desenvolvimento dessa indústria, a gente ainda não tem essa indústria bem desenvolvida. Então, os países que mais utilizam são os países realmente que estão aí na ponta da produção industrial de tecnologia, de bens tecnológicos, né? Bom, essa imagem aqui eu coloquei para a gente ver que a dimensão do Brasil, a diversidade, a estabilidade geológica, né, especialmente o tamanho do Brasil, faz com que a gente tenha, seja definido como um país rico em minerais, né, uma diversidade de bens, de recursos minerais bastante elevado, né. Eu só queria destacar uma coisinha aqui para vocês, ó, vê só. Eu acho que eu falei isso para vocês em estrutura geológica, sempre gosto de lembrar toda vez que eu vejo o nome Urucum. Essa região, isso cai, geralmente tem uma pegadinha em vestibulares com o maciço do Urucum, porque essa região aqui, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é conhecido mundialmente pela existência de uma imensa área chamada Mato Grosso do Sul. O que é que se destaca lá, que o mundo inteiro conhece? Pantanal. Pantanal mato-grossense. Pantanal, área alagadícia, planície. Planície do Pantanal, né? Uma imensa planície do Brasil. Planície remete à estrutura geológica, bacia sedimentar. E aqui nós temos uma região com muito ferro e manganês. Esse pontinho aqui, ó. Ferro e manganês
ocorre principalmente em qual tipo de estrutura geológica? Nos maciços antigos. Então, rochas magmáticas e rochas metamórficas. Né? Em maciços antigos, eu vou em áreas pré-cambrianas, eu vou encontrar esses minerais aqui, esses recursos. Então, isso é uma pegadinha, por quê? Porque, por acaso, tem uma pequena área aqui de um maciço, é chamado maciço do Urucum. Então, no meio de uma imensa planície, tem uma área, e por que tem isso? Tem várias, os geólogos dizem, tem algumas explicações. Por exemplo, pode ser um relevo residual, né, uma estrutura residual, aliás, e pode ser uma intrusão. O que é uma intrusão? De repente, no meio dessa toda essa estrutura sedimentar, houve um evento epirogenético que houve essa intrusão, certo? O fato é que nessa região sedimentar imensa tem uma porçãozinha de uma estrutura de um maciço cristalino e tem ferro e manganês aí, certo? Então, isso geralmente é colocado como uma pegadinha para vocês nos vestibulares. Bom, as rochas podem ser formadas por um só mineral, e elas são chamadas de monominerálicas, o monólito, né? Lito, eu sempre lembro a vocês, né? Lito vem de rocha, então, monólito é rocha com um só mineral, e pode ser formado por vários minerais, né? Vamos lá, coloquei os exemplos que a gente já tinha visualizado anteriormente, por exemplo, o monólito do Pão de Açúcar. Essa imensa estrutura é formada por um só tipo de rocha, a gneiss, né? Que é uma rocha metamórfica oriunda do metamorfismo do granito. Então, o que é que eu posso deduzir dessa estrutura? Que ela já esteve onde? Essa estrutura, quando ela se originou, estava onde? Esse Pão de Açúcar é uma rocha metamórfica, é gneiss, que ocorreu, que se formou a partir do metamorfismo no granito. Portanto, então, essa rocha foi originada do metamorfismo desse aqui, ó, né, desse tipo de rocha. Pico das Agulhas Negras. É uma das áreas de maior altitude do Brasil, não é isso? Onde fica, por exemplo, a AMAN fica aí perto, né? Por isso que é chamada Academia Militar das Agulhas Negras, por conta do relevo. Então, é o relevo que dá nome à Academia Militar. Pico das Agulhas Negras, rocha magmática, formada essencialmente, não apenas, mas essencialmente de granito. Quando se formou, estava onde? Essa região. Na sua origem, onde é que ela esteve? Formou-se onde? Dentro do interior da Terra. E hoje está uma das maiores altitudes do Brasil, né? O Pico das Agulhas Negras. Por que está aí? O que foi que houve para estar exposta à superfície? Isso é uma rocha intrusiva. Por que está aí? Por que o Pão de Açúcar está aqui? Também foi formado no interior da Terra. Por que está aqui? Porque essas estruturas estão à superfície. O que foi que houve? Duas explicações. Uma. Abaixo do nível mar e tectonismo? Ou houve um evento tectônico precisamente epirogenético, que é a pirogênese, é quando um bloco é soerguido, né? Uma pressão vertical que soergue. Então, imaginemos essa estrutura dentro da Terra, né? Essa estrutura inteira, ó, foi formada dentro da Terra. Pode ter soerguido, né? O movimento epirogenético. E está aí agora exposta. Ou, qual a outra opção, se não for essa? Se não for essa, qual a outra opção disso aqui? Ficou essa coisa aqui. Isso aqui é um relevo residual. Como assim? O que é relevo residual? Era tudo mais ou menos, ele estava encoberto, né? Ele estava dentro da terra. De repente, tudo foi erodido, ficou ele. Né? O Pão de Açúcar. É um relevo residual, que demonstra que é resultante, né, de um relevo que havia que não existe mais. Então, são essas duas explicações. Olhando, eu posso dizer e afirmar e ter certeza? Não. Tem que ser um geólogo a estudar isso com a cuidado, né, com muito detalhe. Mas as duas explicações só podem ser essa, tá? Se eu tenho uma imensa estrutura, que é o Pico das Agulhas Negras, ou outras, Serra do Mar, etc., formada por uma rocha, nesse caso aqui, granito, que eu sei que é uma rocha intrusiva, e agora está aí, só tem duas explicações. Ou foi só erguido, ou foi tudo erodido ao redor e ficou só ele, porque ele é mais resistente. Ok? Diz, Luca. É Luca, quer falar? Oi, isso. A senhora pode repetir as duas explicações?
Pronto. Duas explicações. Se eu tenho, né, uma rocha, e aí você vai encontrar aqui também, se você andar na BR-101 aqui, entre Pernambuco e Cabo, por exemplo, Jaboatão, se você andar na 232, ali no Curado, por trás do colégio, se você circular por ali, você vai encontrar pedreiras de gneiss e de granito. O que é uma pedreira? É uma atividade econômica de extração de pedra. Você visualiza isso ali por trás do colégio, andando ali naquela BR. Então, você visualiza um paredão de granito sendo extraído, ou de gneiss. Como é que aquele paredão de granito está ali, se o granito é uma rocha magmática intrusiva, se formou dentro da litosfera? Só pode haver duas explicações. Uma, ou toda essa estrutura foi soerguida por um movimento pirogenético, por uma pressão sob a estrutura que estava dentro da Terra, né, dentro da litosfera, ou tudo que havia ao redor dessa estrutura, foi erodido e ficou esse relevo residual. Portanto, é um resíduo de um relevo que havia, mas que agora só tem ele porque é uma rocha mais resistente e não foi erodida. Então, só tem essas duas explicações. Não é isso? Entendi. Pronto, não pode haver outro. Ele não pode se formar aí, de modo algum. Bom, até que a gente saiba, né? Pois bem, então, o que nós temos? Os 3 conjuntos de rocha, né, 3 grupos de rochas, ígnea, formada pela consolidação, resfriamento, olha o termo, qualquer termo que a gente disser, endurecimento, compactação, ou cristalização, solidificação, resfriamento do magma, gera rocha ígnea, né, ou metamórfica, ou magmática. E nós temos o grande exemplo aí de rocha magmática, granito, né, o mais conhecido. Basalto é o outro mais conhecido, um intrusivo, o outro extrusivo. Sedimentar, né, formado inicialmente eu tenho o intemperismo, depois tem a erosão e tem a deposição desses sedimentos. Então, a rocha sedimentar, pela deposição, compactação, litificação, né? O que é litificar? É transformar em rocha. Endureceu, compactou, litificou. O grande exemplo de rocha sedimentar é a arenito, porque ninguém tem dúvida de que o arenito veio da compactação, litificação de quê? Areia. Olha, da areia, né? Olha que coisa mais simples. É o arenito. Compactou, litificou, endureceu, formou uma rocha chamada arenito sedimentar. Se você pegar o arenito e apertar muito com força, às vezes se dissolve. Eu acho que vocês já fizeram isso quando criança. Pegar uma rocha e apertar. Se dissolver, é uma rocha chamada até friável, é fácil de quebrar. E a rocha metamórfica, que é a rocha formada pelo metamorfismo, né? Houve uma metamorfose, né? E essa metamorfose só ocorre em lugares que tenha elevada mudança de temperatura, elevada temperatura, pressão e umidade, e houve uma metamorfose, uma rocha foi completamente desarranjada do ponto de vista de sua estrutura química, houve uma remodelização, uma recristalização dos minerais, formou-se novos minerais. E aí nós temos uma rocha metamórfica, ok? Então, se eu pegar um granito e quebrar com um martelo, né, vocês façam a experiência em casa que não vão conseguir, né? Se eu quebrar um granito com um martelo, colocar numa caixinha e colocar para endurecer, coloquei no congelador, aí endureceu, formou uma rocha sedimentar ou metamórfica? Se eu tivesse esse poder, quebrei um granito, inteirinho em pedacinhos de sedimentos, coloquei numa caixinha e coloquei para congelar e ela compactou e litificou. Qual é a rocha, sedimentar ou metamórfica? Sedimentar. Sedimentar. Porque eu não mudei o grão, eu apenas quebrei. Eu coloquei em pedacinho pequeno, né? Em sedimentos. Eu não... Agora, se eu colocasse no congelador, e por favor, aí não tem criança para isso, né? Por favor. Se eu colocasse no congelador, se eu colocasse num super micro-ondas, claro que ele iria explodir, mas imaginemos que ele não explodisse, se eu colocasse uma rocha no micro-ondas e ligasse lá em altíssima temperatura e derretesse, eu formaria depois uma rocha metamórfica, né? Se eu tivesse essa capacidade, mas a gente não tem. Pois bem, rochas magmáticas, intrusiva, extrusiva, ou chamada também de plutônica, que o grande exemplo é o granito, porque é formado dentro da crosta. Rochas magmática também é chamada de ígnea, né? A gente já sabe como se forma. Rochas, e aí a rocha magmática pode ser também,
extrusiva e é chamada de vulcânica, porque o processo que levou à sua formação foi um vulcão, então chamada de vulcânica, e o grande exemplo é o basalto, e aí nós temos Fernando de Noronha. Que mais? As sedimentares, já sabemos como se formam, né? E aí, por exemplo, eu coloquei aqui a Serra do Tombador, uma imensa área, imensa, na Bahia, formada por camadas de sedimento. É bem fácil visualizar uma rocha sedimentar, porque a gente visualiza essas camadas de sedimentos, né, as rochas sedimentares, que podem ser de origem química, detrítica ou orgânica. As mais conhecidas são as detríticas, ou clásticas, essas mais fáceis de identificar. Eu olho e visualizo as camadas. São camadas de detrito. O que é detrito? Usam tanto nome para dizer uma mesma coisa, né? O que é detrito, pessoal? Resto também, né? Detrito de algo. Então, rochas detríticas são formadas, né, pela deposição dos sedimentos, diferentes sedimentos vai formando, certo? Em diferentes épocas, né, professora? Em diferentes épocas. Riscadinho. Exatamente, diferentes épocas, diferentes minerais, né? Veio de diferentes lugares, né? Cada camada de um lugar, em diferentes ambientes. Às vezes a gente encontra aí no meio um monte de seixo. Seixo, pessoal, só é formado em ambiente de água, de rio. Seixo, aquele tipo de sedimento que é pequeno e todo, como se ele fosse lixado. Ele só é encontrado em ambiente de rio. Então, se eu encontrar aqui uma camada de rocha sedimentar, imagina, várias camadas, e no meio tem uma linha de seixos, é chamada de stone line, linha de pedra. O que é que indica isso? Que naquele lugar, em alguma época, já passou um rio, certo? Então, eu leio e vejo na paisagem que aquele lugar ali era um rio, agora não é mais. Como é que eu sei disso? Olha ali, um monte de seixos, e seixos só tem em ambiente de rio, tá bom? Rocha sedimentar de origem química, a gente já sabe, né? E aí o grande exemplo é o calcário que se usa muito antigamente, quando não tinha tinta que faz agora, né? A gente chega no armazém, manda fazer a tinta da cor que eu quero, antigamente não tinha isso, tinha cal, né? E cal, que pintava só era branco, né? Cal. Então, cal vem do calcário, que calcário também é usado para corrigir solo, para colocar em solo, quando o solo tem pouco calcário. Uma infinidade enfim, o calcário é uma rocha sedimentar de origem química, pela solvência, pela concreção dos materiais, né? Daqui a pouco eu falo do calcário de novo. As rochas orgânicas, né, sedimentar de origem orgânica, a gente já falou aí, o grande exemplo é o carvão mineral. E lembrando aqui, ó, o calcário é a rocha sedimentar química mais comum, mas ela pode ser formada tanto por processo inorgânico como orgânico. Por exemplo, um recife. O que é um recife? Que deu nome à nossa cidade. O que é um recife, ou arrecife? O que é isso? Que estrutura é essa? Recife ou arrecife? É o quê? Ei, professora, eu posso estar falando muita besteira, mas não é tipo quando a planta seca e ela... Não é forma... Não, quando tipo as pedras que acabam ficando... Sim, mas que tipo de pedra? O recife ou arrecife, que é um calcário, né, uma rocha calcária, naquele caso do mar, é formado principalmente por restos de animais, conchas. Uma concha quebrada, se você quebrar, é um calcário. Então, quando ela se junta tudo, a concha, a carapaça de animais marinhos, forma calcário. Então, é uma rocha sedimentar de origem orgânica, certo? Pode ser formado também dentro de em ambientes de caverna. Então, aqui é de origem inorgânica, mas pode ser formado por origem orgânica, com uma carapaça de material se juntando, formou uma rocha calcária, tá certo? Então, é uma rocha que tem duas origens aí, o calcário. É bom lembrar disso. E é uma rocha sedimentar de origem química. A rocha metamórfica... Né? Oi? Se os arrecifes, eles são formados por outros animais, o resto de animais, por que a gente chama arrecife de corais? Recifes coralígenos, né? E o que é um coral? Exatamente Seriam isso. plantas marinhas? São seres. Não, os corais são as plantas são seres, né? São carapaças que se formam aquele tipo de rocha, que nascem plantas também dentro delas, né? Nascem. Então, os corais, né, são estruturas
né, compactas, né? São uma estrutura meio que rochosa. E nessa estrutura sobrevivem várias espécies, né, de plantas e de animais, né, de seres. A maior parte do volume dos corais é essa questão morta dos quinidários, né? E olha, esse termo não sei, minha querida. Nunca ouvi, é biologia na veia agora. Diga, queridários, querida. O que são queridários? Seriam as carapaças de animais? Quinidários é a classe das água-vivas, os corais, eles são quinidários. Sim, sim. E essa parte volumosa interna são meio que as casinhas que os próprios corais fazem. Isso, perfeito. Exatamente. Então, veja como o coral é um ser complexo, né? E aí, quem estuda os corais? A geologia, a geografia, a biologia, principalmente. Veja que ser, que entidade, né? Seres coralígenos e os arrecifes, né? A nossa cidade tem a ver com isso, a formação da nossa cidade. Vê que interessante. Gostei, viu? Muito obrigada. Eu sei quem é a figura, mas eu não sei o nome, viu? Eu ousaria dizer que é um nome de uma menina que tem várias delas na mesma sala. Como é seu nome, queridinha? Luísa. Tem, olha, não tem várias na mesma sala? Tem vários. Tá vendo? 8. Eu sei quem é. Tá vendo que eu não estou enganada? Vamos lá. Pois bem, nós temos assim, quando eu dei aula lá, lembrando que existem 3 tipos de metamorfismo, falando das rochas metamórficas agora. Tem um metamorfismo de contato, chamado metamorfismo térmico, regional e de impacto. Qual é a diferença desse tipo de metamorfismo? De contato é exatamente ali, só naquele ponto. Imagina que agora, em algum lugar do planeta Terra, está subindo uma pluma mantélica. O que é uma pluma mantélica? Alô? Respondam agora. Pluma mantélica. Querem usar palavras difíceis aí, que eu não sei, de biologia? Sim, o que é uma pluma mantélica? Falei isso numa das aulas. Lava que... Lava, né? Vamos resumir lava, professora. Lava que está escoando, né? Para algum lugar. Então, imagina agora que está subindo aqui na litosfera um pouco de lava, né? Uma pluma. Subindo lava. Na região que essa lava... Desculpa, lava não, lava a gente só chama fora. Desculpa, você está... a gente chamaria de magma, né? A lava quando ela já chegou à superfície. Vamos lá. Vai subindo um pouquinho de magma. Nessa região da litosfera, onde esse magma vai entrar em contato, é claro que vai haver um metamorfismo. É muito calor. Então, é chamado metamorfismo de contato. Só na região próxima à área onde está surgindo essa efusão de magma, certo? Só o contato do magma sobre rochas vizinhas, né? E aí vai formar, então, a rocha metamórfica do metamorfismo de contato. Metamorfismo regional, como o nome diz, região de uma área imensa. É quando há uma grande área de rochas metamórficas. Por exemplo, o Parque de Itatiaia, né? Onde a gente viu lá o pico das agulhas negras. O Parque de Itatiaia é formado o parque inteiro por gneiss. Então, é uma região imensa, né? É um metamorfismo regional. Provavelmente de áreas orogênicas, de áreas onde há colisão de placas tectônicas. Então, toda a borda de uma placa ou de outra pode formar, né, rochas metamórficas em toda a região de contato, certo? Do contato das placas, né? Na orogenia. E metamorfismo de impacto é quando, imagina um meteoro caindo sobre a Terra. Será que traz calor? Será que o meteoro é quente? Caindo, né, o meteorito caindo na superfície? Então, esse impacto traz tanto calor que provoca uma metamorfose em toda a estrutura rochosa onde ele colidir. Então, é o chamado metamorfismo de impacto. Então, olha, a frase... Oi, diz. Dá pra gente provocar isso com, sei lá, algum equipamento? Então, Troia, na teoria dá, na prática... A professora diz que a professora vai responder, eu não sei. Na teoria, dá para criar até como é o acelerador de partículas, para recriar dá até para recriar o Big Bang, né? Estão tentando recriar o Big Bang, né? Em miniatura. Então, assim, pois é, então na prática, na teoria, aliás, né? Dá, na prática, quem sabe? Mas o fato é esse. E aí o que eu queria dizer a vocês é assim, ó, a frase. Se encontrarem uma frase, não está na prova, na minha, pelo menos, mas assim, rochas metamórficas só são oriundas de eventos provocados pelo tectonismo, por exemplo,
Não, né? Eventos internos, eventos que ocorrem no interior do planeta, não. Por quê? Professora, rochas o quê? Rochas metamórficas, Ah, né? ok. Só podem ser provocados por eventos aqui do planeta Terra, né? Algo, por exemplo, como o tectonismo, etc. Não, né? Uma rocha metamórfica pode ser oriunda, por exemplo, de um meteoro, né? O choque, a queda de um meteoro sobre o planeta. Então, algo externo que caiu na superfície e formou uma rocha metamórfica. Lembrar isso aí. Pois bem, e aqui eu exemplifiquei, né, com algumas rochas e suas correspondentes metamórficas. Calcário é uma rocha sedimentar que a gente já viu, pode ser sedimentar, né? E forma, por exemplo, mármore. O mármore, que é bastante usado aqui, que é usado bastante em pisos e soleiras. Arenito, né? A gente já viu. Calcário é uma rocha sedimentar de origem química, assim, tá certo. Forma o mármore. O arenito, né, que é aquela rocha friada, que eu disse a vocês, né, formado pela areia, compactação da areia, forma o quartzito, que é bem mais resistente. As rochas metamórficas são resistentes. O granito, rocha magmática intrusiva, forma gneiss. Basalto, rocha magmática extrusiva, forma um xisto verde, por exemplo. O carvão mineral, rocha sedimentar de origem orgânica, forma grafite, que vocês conhecem bem, né? Que faz o lápis grafite, por exemplo. O argilito, né? Argilito vem de quê? O que é argilito? Fiquei na dúvida. Quem poderá me ajudar? Vem da argila? Vem da compactação da argila. Portanto, é uma rocha sedimentar. A argila foi compactada, né? Aqueles minúsculos sedimentos de argila foi compactada e formou uma rocha, ou um mineral, chamado argilito. Essa rocha, ela, se sofrer uma metamorfose, forma uma ardósia, que é muito usado como material de construção, né, como revestimento de portas, de paredes e pisos. E aqui o ciclo das rochas, né, e aí a pergunta é, se a gente disser que o ciclo, na verdade, não tem início nem tem fim, está correto, né, porque qualquer rocha pode novamente ser transformada em magma, pode sim ou não? Qualquer rocha pode ser transformada em magma? Sem ser, eu não consigo fazer ainda. Não ou sim? Na teoria. As sedimentares não podem, né, professora? Normalmente, quando elas estão submetidas a muito calor, elas logo se metamorfizam, viram metamórficas e depois elas flutuam, né? Não, estou falando magmática. Qualquer rocha pode se transformar em magma novamente e voltar ao ciclo? Sim ou não? Sim. Como? Sim, é verdade, pode. Como? Onde? Em que áreas pode acontecer isso? Áreas de muito calor e pressão. Vou dizer uma palavrinha. Subducção. O que é isso? O que é subducção? Subducção é o mergulho de uma placa sob a outra. Né? Subducção é isso? Quando há um movimento convergente de placas, uma pode mergulhar sob a outra. A mais pesada geralmente mergulha, a mais leve fica sobre. Então, nessa área de subducção, se mergulhar, vai mergulhar onde? Esse pedacinho aqui mergulhou. Mergulhou onde? Por que se chama mergulho? Onde é que ela mergulhou? O que tem aqui embaixo da litosfera? Duas placas tectônicas, né? Portanto, litosfera. Colisão. Uma mergulhou. Mergulhou onde? O que é que tem embaixo da litosfera? No magma. Se um bloco rochoso mergulhou no magma, o que é que aconteceu com esse bloco? Aconteceu o que com ele? Mergulhou no magma. Depois ele voltou, deu um mergulho e voltou. Ele vai derreter? Vai derreter. Portanto, pode ser, qualquer rocha pode se transformar em magma novamente? Sim. Sim, nas áreas de subducção. Imagine que a placa de Nazca, nessa borda, fosse rocha magmática ou metamórfica ou sedimentar.
Colisão, está mergulhando sob, está caindo no magma. Isso aqui vai derreter, formar magma novamente e assim o ciclo continua. Por isso que é um ciclo, senão não seria chamado de ciclo. Então, as rochas vão mudando, qualquer uma pode se transformar na outra, não é? Qualquer uma se transforma no outro tipo, certo? Então, por isso. Isso, claro, a gente pode dizer, o Brasil está se formando agora rochas novas magmas, né? O Brasil tem? Não, né? O Brasil está num lugar estável, mas em áreas de subducção pode sim, ok? Vamos lá, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de exemplos, curiosidades e blá, 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 blá. Pronto, o que mais? Acabei essa aula. Temos mais dúvidas? Parei. Terminamos por hoje. Estamos bem. 1h30 de aula. 2 aulas, né, já. Tem mais alguma dúvida, senhores? Voltei para a tela. Parei a apresentação. Não, né? Alguém está dizendo que já está de bom tamanho, a prova está bem leve, pessoal. Oi, Troina. A senhora pode explicar o cráton? O que é um cráton? O que é um cráton? Veja só, cráton é uma estrutura geológica, né? Então, existem 2 tipos essenciais de estrutura geológica, né? Existem 3, né? Mas no Brasil só tem 2. Então, o que é uma estrutura geológica? É um conjunto de rochas de um lugar, né? É a estrutura rochosa, é o embasamento rochoso. As estruturas geológicas são... quais são os 3 tipos? Maciços antigos. Maciços antigos. Bacias sedimentares. E os modernos. Dobramentos modernos. Né? São os tipos de estrutura. Brasil não tem dobramento moderno, e o dobramento moderno resulta da colisão, né? Um dobrou, virou essa estrutura rochosa chamada de dobramento moderno, que no relevo são os grandes conjuntos de montanhas da superfície, né? Ok. Os outros 2, bacia sedimentar, a gente já sabe o que é, formada pela deposição de sedimentos, né, que começou a se formar lá na era paleozoica, né, as bacias sedimentares. Deposição de rochas, né, erosão, destruição e deposição de rochas, desculpem, o meu cachorro. E os maciços antigos, por que são chamados, os maciços antigos também são chamados de dobramentos antigos. Por que dobramento antigo? Eu não usei esse termo com vocês, mas vou usar agora. Porque os maciços antigos podem ser chamados também de dobramento antigo. O que é isso? O que é um dobramento? Chutando, eu diria que seria... Aconteceu o dobramento e com o tempo essa rocha foi sofrendo erosão até ficar igual... Exatamente. Então é antigo, né? Porque foi lá na era pré-cambriana. Então os maciços antigos, o termo maciço, pessoal, se vocês andarem lá pelo interior de Pernambuco, por exemplo, alguém vai dizer, preste atenção à relação que eu vou fazer agora, por exemplo, um bloco de carne bem compacto, alguém diz assim, essa carne é uma carne bem maciça. É como se fosse assim, um bloco pesado, denso, meio que homogêneo. Então, o que é um maciço antigo? É um bloco, é uma estrutura rochosa, o nome já diz, formado lá no início, formada essencialmente por movimentos tectônicos, e é formada, esses maciços antigos, de rochas magmáticas e metamórficas. Só essas 2, né? Então, a estrutura rochosa chamada maciço antigo. Por que são chamados de antigos? Porque estão lá ainda presentes. Formaram-se na pré-cambriana e estão presentes até hoje. O processo de erosão não conseguiu destruí-los. E aí, os maciços antigos, eles também são chamados de cratons, regiões cratônicas, tá? São as grandes regiões cratônicas. Então, um cráton ou maciço antigo são sinônimos. Cráton ou maciço antigo, certo? São sinônimos. O cráton ou maciço antigo, quando ele está visível, quando aparece à superfície, por exemplo, deixa eu ver aqui, Planalto Norte Amazônico, ou Escudo das Guianas, ele é chamado, então, de escudo. Por que é chamado de escudo? Porque esse maciço
está lá exposto à superfície, sendo atacado pelos agentes e está firme. É um escudo, certo? Maciço antigo exposto à superfície é chamado de escudo. Quando o maciço, ou também cráton, né? Um cráton exposto à superfície é um escudo. Quando o cráton ou maciço está abaixo da superfície, não está sendo visível, ele está embaixo de alguma outra estrutura, ele é chamado de plataforma de embasamento. Então, é a mesma coisa, é um cráton ou um maciço. Se eu conseguir ver, é um escudo. Se eu não conseguir visualizar, ele está debaixo da terra, é plataforma de embasamento, certo? Todo maciço, o nome que eu quiser dar, maciço, cráton, escudo, plataforma de embasamento, só existem duas rochas que formam essa estrutura, magmática e metamórfica. Esses dois tipos de rocha eu chamo de rocha cristalina. Então, se encontrarem, e sempre é representado por um X, rocha cristalina, né? Rocha sedimentar é representada por linhas horizontais de sedimentos. Rocha cristalina, que é magmática, metamórfica por um X, tá bom? Ok? Só lembrando assim, eu vou dizer uma coisa a vocês da prova. Na prova, a gente pega bastante leve, já perceberam isso, né? Não tem como a gente cobrar algo muito denso para vocês, né? Mas eu abordo de maneira densa, eu abordo pesado, eu faço tudo que eu puder fazer, porque vocês vão precisar disso em algum momento. E mesmo em alguma questão da prova, talvez tenha uma mais pesada, né? Em uma eu peso a mão, tem que ter uma pelo menos para sondar o nível de vocês. Mas, de maneira genérica, a prova está bem suave. Mas façam com atenção, façam valendo para outras coisas além da nota. Faça como preparo. Aliás, o SSA está aberto, né, desde segunda. Façam o SSA, é o melhor caminho em Pernambuco para ingressar, por exemplo, no curso de medicina, é o mais fácil. E o que eu puder fazer para que vocês tenham sucesso, pelo menos fechar a prova de geografia, eu estou fazendo, tá? Independente de mim, aluno do primeiro ano fecha a prova de geografia. O que mais se querem? Alguma coisa mais ou podemos encerrar? Podemos encerrar, então, né? Algumas pessoas estão saindo. Então, pessoal, obrigada pela atenção. Senhorita Nicole, Nicole é a nossa gravadora mó, está gravando a aula. Muito obrigada, Nicole. Boa prova para vocês. Façam